Sabe quando você entra num banheiro ou num lavabo e ali na bancada não tem aquele bojo de porcelana? Quando a cuba ela tá no mesmo material que foi feita a bancada, é o que a gente chama de cuba esculpida. Vamos falar um pouquinho sobre ela hoje. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Tainara Almeida, arquiteta e urbanista. Toda semana eu trago um vídeo novo com um tema diferente aqui. E a única coisa que eu vou te pedir é que, por favor, você se inscreva aqui no canal. É bem rápido, facinho, é só clicar aí no botão de se inscrever. E do lado vai aparecer um sininho, é só clicar nele também para você ativar as notificações e receber uma mensagem aí sempre que postar um vídeo novo aqui no canal. E também deixe seu like aí pra mim, pode ser no final do vídeo, se você achar esse conteúdo relevante, mas isso faz toda a diferença aqui pra mim. Sempre que eu converso sobre cuba esculpida, ou sempre que um cliente chega no escritório com o desejo de ter uma cuba esculpida, aparecem duas dúvidas, né? As duas principais, que é sobre custo. E aí a gente vai entender um pouquinho a diferença de preço e de valor, né? E a outra dúvida é sobre manutenção e limpeza dessa cuba esculpida. Primeiro nós vamos entender o que é a cuba esculpida. A gente chama dessa forma, mas ela não é esculpida ali na pedra, né? Não é uma peça inteira que aí o marmorista vai moldando. Na verdade, ele vai cortar as peças do material que você escolher e vai fazer a montagem dessa bancada, tá? E aí fica muito discreto porque são feitos cortes em 45 graus, que é o que a gente chama de meia esquadria. E aí o acabamento ali fica bem certinho, bem perfeito. Então realmente parece que essa cuba foi totalmente esculpida ali na pedra, né? Que geralmente é o material mais usado. Em relação ao custo, o final, a bancada pronta, na maioria das vezes, a bancada com a cuba esculpida fica um pouco mais caro do que a bancada com um bojo ali de porcelana. Tudo vai depender do material que você escolher, do bojo que você escolher, né? Mas a gente pegando uma média do preço dos materiais, do preço das cubas esculpidas e do preço dos bojos de porcelana, a cuba esculpida fica um pouquinho mais cara, né? Porque a gente tem bojos ali que são de design, que tem um valor mais alto, né? E aí ele consequentemente tem um preço também mais elevado. E tem materiais também que são mais caros ou tem materiais que são mais baratos. Então, tudo vai depender. Mas geralmente uma média, a cuba esculpida fica um pouquinho mais cara do que a bancada com bojo de porcelana. Agora vamos falar do maior medo que as pessoas têm quando a gente fala de cuba esculpida, que é sobre a questão da manutenção e da limpeza. Tudo vai depender do formato, da forma que for feita essa cuba. Geralmente existem duas formas que a gente mais faz. A primeira delas é aquela mais tradicional, em que o marmorista vai fazer ela ali retinha e com a válvula no meio, né? Geralmente nas cubas esculpidas a válvula fica oculta. A gente tem muitos bojos de porcelana hoje também no mercado com a válvula oculta. Mas aí ele vai colocar a válvula ali no meio, vai pegar uma peça do mesmo material, vai cortar ela um pouquinho menor e encaixar ali, que é o que a gente chama de um fundo removível. Vai ficar com as frechinhas ali ao redor dela, que é para escorrer a água e cair ali no meio na válvula, né, central. E aí, para fazer a manutenção e a limpeza, se cair algum objeto, alguma coisa, você vai tirar esse fundo, vai fazer toda a limpeza ali, toda a manutenção e depois encaixar esse fundo de novo. Qual que é o ponto negativo disso? Que eu acho que mais difícil quando a gente faz esse modelo de cuba é quando você vai tirar essa peça. Às vezes é um material muito pesado e aí você pode esbarrar, pode bater as quininhas, vai quebrar, vai lascar, né? Então, o que eu não gosto muito, o ponto negativo dessa cuba pra mim é essa questão. O outro modelo que geralmente a gente faz é aquele que tem uma rampinha, né? Você faz a rampinha no sentido do escoamento da água. Aí você pode fazer de duas formas. Deixa um espaço maior onde você consegue encaixar a mão para acessar a válvula. Você faz a válvula mais para baixo dessa rampinha e aí deixa o espaço suficiente para você limpar ali. Bancada em branco prime, que é um branco bem lisinho. Cuba esculpida na pedra, eu gosto muito de usar esse modelo, que tem essa inclinação. A válvula a gente não consegue ver, tá oculta aqui embaixo. Ou você pode também fazer a rampinha e fazer um fundo removível aqui, uma tampinha que você vai tirar e fazer a manutenção dessa válvula. Então existem essas maneiras, né, de fazer a cuba esculpida. E o importante é você sempre manter limpa. Pega uma escovinha de dente, pega algum material, limpa ali as frechinhas os cantinhos, né, os arredores dessa cuba, para manter sempre aí dessa forma, você vai ter uma cuba aí por um longo período também.
Outra coisa que eu me lembrei aqui agora é a questão dos materiais. Muitas pessoas perguntam se a cuba esculpida pode ser feita em qualquer material. Pode ser feita em pedras naturais, que são os mármores e os granitos. Pode ser feito nas pedras sintéticas, pode ser feito com porcelanatos, né, que é um material que está super em alta aí para fazer bancadas. A diferença é que quando você pede para fazer uma cuba esculpida em porcelanato, pode ser que a mão de obra vai ser mais cara, tá, para fazer a execução, porque os porcelanatos eles são mais fininhos, as pedras são mais grossas geralmente. Então, no porcelanato fica um pouco mais difícil a execução, então a mão de obra vai ser mais cara. Mas fora isso, tem outra diferença também, que é a questão de reparos. Nos granitos, nos mármores, se tiver, como eu falei lá do fundo removível, se você tirar e esbarrar a quininha, para você fazer um reparo ali, é mais fácil na pedra, tá? Porque você consegue fazer uma massinha, colocar ali e fazer o polimento. Já no porcelanato fica um pouco mais difícil essa manutenção, tá? Esse reparo, não vai ficar tão perfeitinho não. Mas dá super para fazer, não tem problema algum. Outra dica aqui é se você fizer essa cuba esculpida num material muito poroso, né? Se você não usar um material resinado, por exemplo, eu gosto muito de fazer bancadas em travertino romano bruto, né? Que é um material que tem uns furinhos ali. Então a água vai entrando nesses furinhos. E aí o que eu te aconselho a fazer é uma impermeabilização por baixo dessa bancada, dessa cuba, tá? Que aí você não vai ter problema de entrar nos furinhos e acabar caindo ali dentro do armário ou até mesmo no chão. Eu sou super suspeita, porque eu sou completamente apaixonada pelas cubas esculpidas, né? Nós já conversamos sobre custos, sobre manutenção e limpeza, um pouquinho sobre materiais, e agora eu vou te contar qual pra mim é a maior vantagem da cuba esculpida, né? Eu sou completamente encantada pela possibilidade de criar, né? Você pode fazer o formato que você quiser, o design que você quiser, se você quiser algo mais orgânico, um formato específico, uma profundidade que você necessita, né? Se você quer ela mais profunda, mais rasinha. Então, essa possibilidade de poder criar, pra mim, realmente é a maior vantagem da cuba esculpida, né? Se ainda tiver ficado alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma outra sugestão de vídeo, algum tema que você tem muita dúvida e quer saber, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer pra mim te ajudar e te responder. Um beijo e até o próximo vídeo.